Boa noite e bem-vindos ao On The Record, novo programa de entrevistas da E24 News. Semanalmente, converso com especialistas e líderes de Israel e região sobre os principais temas do Oriente Médio. Apresento nosso convidado desta noite, o ex-primeiro-ministro Ehud Olmert. Olmert foi primeiro-ministro de Israel de 2006 a 2009. Durante seu mandato, Israel travou duas guerras, no Líbano em 2006 e em Gaza em 2008, e destruiu o reator nuclear na Síria em 2007. Ele foi fundador do partido Kadima, pelo qual serviu como primeiro-ministro. Ele já foi ministro pelo partido Likud. Olmert também foi prefeito de Jerusalém entre 1993 e 2003. Obrigado, ex-primeiro-ministro Ehud Olmert, por estar conosco esta noite. Já faz 1 mês e meio desde o início deste instável cessar-fogo na faixa de Gaza. O acordo libertou todos os reféns vivos, mas nem todos os corpos foram devolvidos. Ele também exige o desarmamento do Hamas, o que até este momento não está realmente claro. Quem vai assumir isso? Então Israel fez bem ao aceitar o acordo de Trump? Bem, antes de tudo, a verdade é que Israel não tinha muito o que dizer sobre isso. Isso foi imposto a nós. Estou muito feliz por termos feito isso. Então, eu acho que sim, mesmo que talvez o responsável pela decisão não tenha sido o primeiro-ministro de Israel, mas sim o presidente dos Estados Unidos, impondo isso e forçando o primeiro-ministro. Eu estou muito feliz que cedemos a essa pressão e que participamos da implementação desse cessar-fogo. E eu espero que não estejamos tentando abalar isso agora. Mas você vê esse acordo, esse cessar-fogo, como a solução para a ameaça do Hamas e de Gaza? Não é uma solução abrangente, permanente, eterna. O Oriente Médio não é a região mais estável para começar, mas esse é o primeiro passo. Claro, o fim do processo é a retirada total de Israel de Gaza. Gaza não é israelense. Isso precisa ficar claro para todos nós. Gaza não pertence a Israel e será parte da Palestina, não do Estado de Israel. E os palestinos precisam assumir o controle com a ajuda da comunidade internacional. E eu acho que agora o esforço está sendo feito para implementar a resolução da Organização das Nações Unidas, que mais ou menos traduziu os 20 pontos que o presidente Trump anunciou primeiro, se me permite dizer, sem soar presunçoso, com a proposta para acabar com a guerra em Gaza que o Dr. Nasser Qudwa, da Autoridade Palestina, e eu publicamos em julho de 2024, mais de um ano, quase 1 ano e meio antes. Mas essa Força Internacional de Segurança, a ISF, não deve apenas impedir que o Hamas realize novos ataques. Ela também deve realmente ir e desmantelar sua infraestrutura para desarmar o Hamas. Você vê isso acontecendo? Olha, já está na hora de começarmos a levar isso a sério, o que não é fácil para Israel nas circunstâncias atuais da liderança atual. O que fizemos nos últimos 2 anos? Você acha que em Gaza nós não destruímos a infraestrutura do Hamas em quase 100%? Claro, ainda existem algumas armas espalhadas aqui e ali, e ainda há túneis que não foram completamente destruídos. Mas a maior parte da base do poder do Hamas foi erradicada quase completamente. A liderança foi quase toda eliminada. Quero perguntar sobre algo que escreveu em maio em um artigo de opinião para o Haaretz, onde acusou Israel de crimes de guerra em Gaza. Você escreveu: o governo de Israel está atualmente enfurecido. Uma guerra sem propósito, sem objetivos ou planejamento claro e sem chances de sucesso. Você ainda sustenta essas acusações olhando para trás? Com certeza, com certeza. Aliás, eu fui o primeiro. E quando falei isso, considerando que eu era o primeiro-ministro de Israel, e claro, meu nome é bem conhecido na arena internacional, então isso teve exposição em nível internacional. Vamos admitir, milhares de altos militares israelenses, inclusive todos os chefes do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel,
Os primeiros assinaram uma petição exigindo que o governo de Israel, após 18 de março de 2025, pare a guerra e não expanda as operações militares. E eles dizem exatamente isso. Não há propósito, não há meta e não existe nenhum objetivo que possa ser alcançado que valha o custo. E a perda de vidas de soldados israelenses, a perda de vidas de reféns israelenses e, claro, a perda de vidas de palestinos inocentes não envolvidos vivendo em Gaza. Não precisamos esquecer que queríamos destruir o Hamas, o que era absolutamente um propósito legítimo, e fizemos muito para isso, e foi absolutamente justificado. Eu apoio todos desde o início. Nunca tivemos esse objetivo. Nunca estabelecemos como objetivo que Israel destruísse os palestinos apenas por destruir os palestinos. Quero dizer, tirando o que Ben-Gvir e Smotrich dizem, mas estou falando das vozes razoáveis e responsáveis da sociedade israelense. Nunca quisemos matar tantos palestinos não envolvidos a esse ponto. E, portanto, em maio e antes, na verdade, no começo, perto do final de março de 2025, ficou claro que não há mais nenhum objetivo que valha todas as possíveis ramificações de expansão militar. Operação militar. E Eu não usei. Mas alguns outros usaram dizendo isso. Essa operação militar foi feita com um único propósito: satisfazer os interesses políticos pessoais do primeiro-ministro de Israel. Em outras palavras, outros, não como eu, acusaram o primeiro-ministro de Israel de travar uma guerra que vai matar milhares de israelenses. Reféns palestinos por um único propósito, seus próprios interesses pessoais. então, Fui moderado, calmo, responsável, equilibrado e preciso. não, você também disse no artigo de opinião que não tinha essa posição até Então, mas em algum momento você percebeu que era o suficiente. Você acredita que, em meio à crescente deslegitimação contra Israel, israelenses e judeus, essa declaração de um ex-primeiro-ministro beneficiou os melhores interesses de Israel? não serviu a Israel. Acho que foi muito positivo para os interesses de Israel ter dito isso, porque isso coloca a percepção do que é Israel de uma forma um pouco mais equilibrada. O problema é que, e talvez eu sinta isso mais do que a maioria, porque antes de tudo estou viajando pelo mundo o tempo todo. Sou convidado para todos os lugares para falar, para ser entrevistado e assim por diante. E eu me encontro com as pessoas. E a impressão que eles têm de Israel é baseada no que Ben-Gvir e Smotrich dizem, o que destrói a imagem de Israel. Tudo o que restou da imagem do Estado de Israel no mundo. Às vezes até me citam e perguntam: você disse que não há genocídio. Eu defendo Israel dizendo que não há genocídio. Não existe uma política de cometer crimes de guerra. Não existe essa política. Crimes de guerra foram cometidos e eu acusei Israel de tê-los cometido. Não era política, propósito ou objetivo estabelecido por qualquer pessoa no governo, quero dizer, pelo governo, pelo seu governo ou pelo alto comando militar. Mas eles me citam e dizem: olha, é isso que Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional, não um membro insignificante do gabinete ou um ministro das Finanças, diz. Eles dizem que todo Hamas tem que ser morto. Sim, muitos. E então, Espere, depois eles falam. Citação deles de que todo mundo em Gaza é Hamas, o que significa que devemos matar todo mundo em Gaza, porque devemos matar todo Hamas e todo mundo é Hamas. E eles me perguntam: o que é isso senão um chamado para genocídio? Então eu tive que colocar as coisas em perspectiva. E eu acho que o fato de eu ser conhecido como um crítico do governo israelense e não um apoiador, enquanto eu criticava o governo israelense por atitudes totalmente inaceitáveis, isso ajudou a colocar as coisas em uma perspectiva mais equilibrada e aceitável. E, portanto, acho que isso ajudou Israel em vez de prejudicar. certo, fico feliz que tenhamos falado sobre isso. Agora vamos passar para o Líbano. Quinta-feira marcará um ano do cessar-fogo, período em que Israel tem realizado pelo menos 2 ataques por dia. Em média, matou centenas de operativos do Hezbollah, incluindo o chefe de gabinete do Hezbollah no início da semana.
Agora, o governo libanês prometeu desarmar o Hezbollah, apesar de, na prática, até agora estar demorando nesse processo. Então, como você vê a política atual de Israel no Líbano? Acho que não tenho acesso a toda a inteligência e informações, então preciso ter cuidado ao julgar isso. Mas me parece que, se de fato houver qualquer tentativa do Hezbollah de restaurar sua capacidade militar, isso vai contra uma resolução de cessar-fogo no Líbano. Eu acho que as ações israelenses para buscar o que resta do Hezbollah, ou o que talvez esteja começando a se formar a partir do Hezbollah, são legítimas e apropriadas. Isso tem que ser feito. Claro, tem que ser feito. Eu recomendaria e espero que as coisas sejam feitas. Eu não sei disso. Estamos tentando entrar em contato com o governo do Líbano. Tentando coordenar certas operações, claro, de forma tácita, não abertamente, mas de maneira discreta, muito cuidadosa e respeitosa, mas tentando coordenar isso. Porque eu acho que o objetivo, a meta do governo libanês é mais ou menos a mesma. Eles não estão satisfeitos com o Hezbollah e eu não acho que eles queiram ser reféns novamente dessa organização terrorista. Então, talvez possamos fazer as coisas juntos com o governo libanês, no caminho para, com sorte, lançar as bases para o que eventualmente pode se tornar um acordo de segurança entre Israel e o Líbano. Existem possíveis conversas entre Israel e Líbano. Resoluções de segurança da Organização das Nações Unidas. No fim da Segunda Guerra do Líbano, você era o primeiro-ministro. A Organização das Nações Unidas criou a Resolução 1701, que solicitava o desarmamento do Hezbollah como agora, mas nada mudou. E hoje, Israel está aplicando o acordo diariamente. Então, por que não vimos uma política de tolerância zero assim depois de 2006? Sabe, eu dou risada. Por que eu dou risada? A guerra no Líbano, a Segunda Guerra no Líbano, terminou em 14 de agosto de 2006. E por 18 anos, sim, ou 17 anos, mais de 17 anos, não foi disparado um tiro sequer do Líbano através da fronteira para o Estado de Israel. Foi um sucesso estratégico impressionante. Eu sei que na época, quando isso aconteceu... Nesse meio tempo, eles se reagruparam. Espere. Eles foram míopes. E também motivados politicamente. Comentaristas ou analistas motivados politicamente não tinham a mente aberta para entender isso. Mas, no final das contas, isso se tornou realidade. Por 17 anos não foi disparado um único tiro. Agora, na época em que fui primeiro-ministro, e foi por um curto período de tempo, depois disso não entrou uma bala sequer no Líbano. E quando tentaram trazer, nós atacamos e destruímos. O que aconteceu depois, quando outra pessoa se tornou primeiro-ministro? Quero dizer, segurança é uma questão diferente. Posso te dizer uma coisa que estabelecemos naquela época, parte do 1701, também uma força internacional, que então era composta por soldados. Não das Ilhas Fiji ou das Filipinas, mas da Itália, da França, da Grã-Bretanha, de países europeus. Foi uma força internacional muito eficaz. A Alemanha foi o único país nas minhas conversas com Angela Merkel. Ela me disse, eu tenho pesadelos quando penso que haverá soldados alemães no sul do Líbano que possivelmente entrarão em confronto com um soldado israelense. Isso é algo que eu nem consigo imaginar. Isso me causa pesadelos. Então, o que os alemães fizeram para nos ajudar? Eles nos ajudaram com a frota militar alemã a bloquear a passagem de barcos iranianos que estavam destinados a vir para o Líbano, trazendo armas. Primeiro bloquearam a entrada pelo mar e depois por terra. Eles tentaram trazer as armas. E de uma forma estranha, todos esses comboios de armas, sempre que eles cruzavam a fronteira da Turquia para a Síria, eles explodiam. Até que um novo governo de Israel assumiu, uma nova estratégia foi formada, uma nova abordagem foi articulada e o novo primeiro-ministro tinha novos conceitos. E o resto é história.
Mas a 1701 foi uma resolução muito ponderada, calculada, equilibrada e responsável. Naquela época, sim, ela foi redigida pelo secretário de Estado, Condoleezza Rice, e por mim, palavra por palavra, ela foi adotada por unanimidade pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e foi implementada no terreno enquanto eu permaneci como primeiro-ministro. O que aconteceu depois? Então, naquela época, havia carregamentos, como você mencionou, que cruzavam da Turquia para a Síria e milagrosamente explodiam. Milagrosamente, sim, explodiam. De acordo com fontes estrangeiras, Ou até mesmo de acordo... com as forças locais. Ok, agora quero saber sua opinião sobre isso. A guerra de 12 dias com o Irã em junho foi apenas a segunda vez nas últimas 2 décadas que Israel atacou uma instalação nuclear inimiga. A primeira foi em 2007, quando você ordenou o ataque a uma instalação nuclear em construção na Síria. Uma operação fora da caixa. Você vê alguma semelhança entre as duas operações? Você está brincando, não está? Em 2007, destruímos completamente o reator atômico na Síria e o reator atômico estava prestes a ser ativado e se tornar algo grande. Uma ameaça real e iminente à própria existência de Israel em junho de 2025. Houve uma operação militar brilhante de Israel contra o Irã. Não teve nada a ver com as instalações nucleares atômicas. América, você só esqueceu quem atacou as instalações nucleares não foi Israel. Atingiu as mesmas instalações nucleares? A América atacou as instalações nucleares, nós atacamos as instalações militares. Uma operação brilhante, corajosa e, em geral, bem-sucedida, da qual me orgulho. Mas as instalações nucleares não foram atacadas por Israel, elas estavam subterrâneas. Instalações nucleares sérias, instalações em solo que estavam servindo ou que estavam remotamente relacionadas, talvez foram atacadas por nós. O que realmente fez a diferença foi o ataque americano. Você tem que colocar as coisas no lugar certo, temos que nos orgulhar do que fizemos, que foi, eu acho, brilhante e surpreendente. Considerando o fato de que os céus do Irã, de Teherã, estão a 1.200 quilômetros de Israel e nós encontramos uma maneira de chegar lá e tomar o controle dos céus. Brilhante, importante, corajoso e muito, muito significativo. O nuclear foi feito pelos Estados Unidos. Tudo bem, vamos passar para a última parte do nosso programa, o segmento de perguntas rápidas. Vou te mostrar 3 imagens e você compartilha comigo e com os espectadores a primeira coisa que vier à sua mente. Então vamos dar uma olhada? Na primeira imagem. Este é o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, e a primeira-ministra Tânia com a Casa Branca ao fundo em fevereiro. Eu consigo ver isso. O chefe está olhando para o assistente e se certificando de que ele faça a coisa certa, e o chefe é quem fica de pé, não os outros. Olhando para o livro. Tudo bem, vamos passar para a segunda imagem. Este é você e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, nas negociações de Anápolis em 2007. Israel precisa de uma imagem atual como essa das negociações entre os Estados Unidos e a Palestina. Chegou a hora. O fato de termos ignorado a Autoridade Palestina por 15 anos é um erro dramático. Isso foi parte do que trouxe o terrível desastre de 7 de outubro. Preferimos flertar com o Hamas ao invés de lidar com aqueles dos palestinos, que não são amigos de Israel, que não são sionistas, que nem sequer consideram ser membros do Likud, são patriotas palestinos, mas eles estavam seriamente considerando fazer a paz conosco e nós, nos últimos 15 anos, decidimos não embarcar nisso, não tentar fazer a paz com eles. Então eu espero que haja um novo cenário com uma diferente liderança do lado israelense. Seria uma liderança palestina diferente? Talvez haja um líder palestino do lado palestino, quero dizer, não diferente deste, mas diferente daquele que é o líder atualmente. Sim, não, eu entendo, mas quero dizer sobre isso, sobre essas conversas em Anápolis.
A oferta apresentada por Israel é vista como a mais generosa já recebida pelos palestinos. Então são... Os palestinos? Ou é a autoridade palestina o maior recusador? Não existe, eu não sei. Isso não significa que não devemos tentar repetidas vezes, pois não há alternativa. O que estamos fazendo? Vamos continuar lutando contra terroristas pelo resto de nossas vidas? Ser heróis e matar mais milhares de palestinos, destruir mais vilarejos palestinos, destruir mais pessoas em Gaza e controlar 5, 6, 7 milhões de palestinos sem direitos, ocupando-os para sempre. Quero dizer, esse é o futuro que estamos buscando para nós mesmos ou estamos procurando um novo horizonte? Isso pode ser difícil, complexo, delicado ou não tão fácil. Isso vai exigir uma abordagem muito diferente da liderança palestina e porta-vozes muito mais corajosos e abertos para os palestinos. Mas qual que é a outra alternativa? É um ponto válido, mas o Sr. Omer, eles recusaram a oferta mais generosa que já receberam, então... Eles nunca recusaram, também nunca dizem sim, como todos afirmam, entendeu? Até hoje, se você falar com Mahmoud Abbas, ele dirá que nunca recusou Oman, o que é verdade. E eu sempre... Se você não diz sim, é claro. Claro, escute, eu não estou liberando nem aliviando ele da responsabilidade pelo fracasso terrível dele de algo que tem sido em escala histórica. Se ele tivesse dito sim, como falei na época, eu disse, presidente, vamos mudar a história e fazer diferença na vida de milhões. Vamos fazer algo que vai mudar o mundo, vamos fazer isso. E naquela época ele não teve coragem. Agora vamos olhar para a última foto. Este é o prédio do Tribunal Penal Internacional em Haia. Sim. Bem, vou te contar uma coisa. Eu realmente espero que eles retirem o mandado de prisão do primeiro-ministro e do ministro Galante. Porque eu, como disse, não acho que isso tenha existido alguma vez. Nós podemos ter cometido crimes, e eu disse isso e acusei o Estado de Israel por fazê-lo. Isso não é algo que possa ser ignorado ou apagado. Havia uma política do Estado de Israel, não houve genocídio? Não existia política de genocídio ou crimes de guerra, apenas ocorreram crimes de guerra. Infelizmente, o que mais me preocupa são as guerras, que são verdadeiros crimes de guerra, crimes que são cometidos diariamente nos territórios da Cisjordânia por israelenses, com o fechamento dos olhos da polícia israelense e do exército israelense. Todos os dias há crimes que são crimes de guerra, que são cometidos por israelenses, e nós sabemos que eles são cometidos. E eu venho alertando sobre isso repetidas vezes. E isso vai nos levar ao Tribunal Penal Internacional muito mais rápido do que o que pode ter acontecido em Gaza. Então, o que eu quero dizer para concluir é o seguinte: o mandado de prisão deve ser retirado. Israel deve agir para deter as atrocidades cometidas por israelenses na Cisjordânia, parte de uma estratégia apoiada por membros importantes do gabinete israelense, na esperança de que isso ajude a provocar a expulsão dos palestinos da Cisjordânia. O que é uma ideia terrível, totalmente inaceitável e imperdoável. Sou totalmente a favor de indiciar o primeiro-ministro de Israel pelos crimes que ele cometeu contra o Estado de Israel nos tribunais israelenses pelo que ele fez. A solidariedade do Estado de Israel, a unidade do povo de Israel, a segurança do Estado de Israel e ao futuro, e as esperanças de uma vida muito melhor para o povo de Israel. Mas não em Haia. Ex-primeiro-ministro Ehud Olmert, muito obrigado pelo seu tempo, agradeço muito por ter vindo e conversado conosco. Esse é o tempo que temos por hoje. Agradeço novamente a você, ex-primeiro-ministro. Ministro Ehud Olmert. Obrigado pelo tempo e insights. Participe novamente na próxima semana no On The Record. Você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por assistir.